A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Bom dia, amados irmãos. Agradecemos muito a Deus novamente por esta sexta-feira que Ele nos proporciona para que juntos possamos compartilhar a palavra do Senhor. E em Marcos capítulo 1, versículo 22, a palavra do Senhor diz: maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Também em Marcos capítulo 1, versículo 27, todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. A chegada de Jesus deixou a multidão perplexa. A personalidade marcante de Jesus cativava. A pregação dele era diferente. As maravilhas que Jesus fazia impressionavam. Jesus prega com poder e também com autoridade. Pensando que um carpinteiro de Nazaré seria de fato hesitante nas colocações e ações dele, a população estava observando com surpresa positiva a abertura do ministério de Jesus. E nessa manhã a gente vai considerar um pouco esse trecho de Marcos capítulo 1, versículo 21 a 28. Mas antes, nós vamos dar os nossos anúncios. Nosso irmão Jair Lousada está conosco essa manhã. Irmão? Bom dia, amado ouvinte. Nós queremos colocar à disposição aqui o 3013-9222 para que você possa entrar em contato, repetindo aí 3013-9222. Nossa saudação a cada irmão, a cada ouvinte que está em sintonia com o programa. E convidamos mais uma vez você a abrir a sua Bíblia, estar com ela aberta, examinar a Escritura, porque realmente a palavra de Deus requer o exame, requer a leitura, para que nós possamos aprender muito a respeito de Jesus e da sua doutrina. Também, durante a semana, você pode entrar em contato conosco pelo 8570-0455. Repetindo, 8570-0455. Nós temos o blog da igreja, você pode localizar em cristãos-igreja de Teresópolis, blogspot.com.br. Ali nós temos os programas todos que já foram ao ar aqui na Rádio Esperança. E temos ali também o e-mail e os endereços onde você pode nos localizar. Nós reunimos todo domingo, às 10 horas, na Avenida Teresópolis, 2043. E a partir dessa semana, quarta-feira, das 9 às 17 horas, o nosso irmão Gilberto vai estar ali atendendo. Você que é ouvinte, que quer fazer contato, que quer estudar a Bíblia, Avenida Teresópolis, 2043, toda quarta-feira, das 9 às 17 horas, nosso irmão Gilberto estará ali atendendo você. Repetindo aqui no estúdio, então, 3013-9222. Nossa oração, nosso desejo é que você, então, agora durante o estudo que vamos ter, possa estar com a sua Bíblia aberta, a Palavra de Deus aberta, para acompanhar, então, o que diz Marcos 1, 21 a 28. Convido você a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 21 até o 28. Versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. A gente nota logo em Marcos capítulo 1, versículo 21, que a atividade principal de Jesus no ministério dele, e diversos versículos em Marcos vão mostrar isso, é a pregação da palavra de Deus, é o ensino da sua doutrina. Porque nós sabemos, Romanos 10, 17, que a fé
é despertada no coração dos homens pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Jesus Cristo. A pregação e o ensino de Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 22, elas estão provocando admiração total. As multidões estão ficando perplexas, e Marcos 1, 22 nos informa que Jesus estava ensinando então como quem tem autoridade. E Marcos, ele compara com os ensinos que nós já tínhamos até então dos escribas, e na realidade a autoridade de Jesus está nas coisas inclusive que ele proclamava. As informações, as afirmações que Jesus fez durante o ministério dele, elas são de certa forma chocantes, porque ele falou coisas como João 8:24, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos pecados de vocês. Ele falou também em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega a ter um relacionamento com Deus e vai passar a eternidade com Deus se não se converter a Jesus Cristo. Inclusive ele falou em João 12:48 que as palavras dele, as palavras que ele proclamou vão definir nossa eternidade. As palavras dele que ele afirmou vão nos julgar no dia do juízo. E em João 8:58, uma declaração tão forte de Jesus, onde ele falou que em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, utilizando a maneira pela qual Deus se revelou para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14, uma afirmação forte da divindade de Jesus. Nós sabemos que no Velho Testamento as pessoas os profetas chamaram as pessoas para seguirem a Deus. Mas Jesus fez declarações tão fortes, chamando pessoas para segui-lo, porque seguir Jesus Cristo é seguir Deus. E porque seguir Jesus Cristo dá em vida eterna. Jesus é quem diz, Jesus é quem ele diz ser, ou ele foi o maior blasfemo que já pisou nesse mundo. E nós precisamos definir o que a gente faz com as palavras de Jesus. A gente nunca pode ficar em cima do muro. E do que os evangelistas fazem então, é expressar para nós quem é a pessoa de Jesus Cristo, evidenciar as suas informações, as suas palavras, informar as suas ações, inclusive os seus milagres, para que possam despertar a fé em nós, para que nós possamos tomar a decisão correta de seguir Jesus Cristo. Mateus 7, 24 a 27, ele falou que um homem que ouve as suas palavras e as pratica é um homem sábio, porque ele está firmando a sua vida e construindo sua salvação na rocha das palavras que é Jesus. Jesus não é blasfemo, Jesus de fato é Deus. E do que Marcos está tentando nos evidenciar pelos seus escritos, é que nós possamos tomar a decisão de seguir essa pessoa grandiosa que é Jesus Cristo. Agora, o conteúdo da mensagem de Jesus Cristo também causava admiração, porque ele veio para transformar nossas vidas. E ele trabalha não o exterior, mas ele trabalha a partir da fonte de onde procedem os nossos pecados, que é o coração. Jesus vai falar em Marcos 7, 21 a 23, que de dentro dos nossos corações é que procedem os maus desígnios. E é a partir daí, então, que ele deseja fazer o seu trabalho de transformação. É aí no nosso coração que ele deseja reinar, para que as nossas atitudes através do nosso interior sejam transformadas e todo o nosso exterior, então, possa manifestar atitudes que agradem o olhar santo do nosso Deus. Jesus também prega o que vive, e ele vive aquilo que ele prega. Nós não estamos muito dispostos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, a estar inclinados a ouvir pessoas que não vivem o que estão falando, porque isso demonstra incoerência. Mas Jesus Cristo, demonstrando autoridade também na forma de viver. Jesus Cristo exatamente manifestava nas suas ações as coisas que ele ensinava. Atos capítulo 1, versículo 1, Lucas, escrevendo o livro de Atos, diz que no primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas, ele relatou as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Jesus ensina e pratica as coisas que ele fala. Nós estamos manifestando o Evangelho de Marcos, tentando, de certa forma, ajudar os nossos ouvintes a de fato conhecerem Jesus Cristo e, em conhecendo Jesus Cristo, poderem de fato manifestar a atitude de discípulos, que é uma atitude de quem imita Jesus Cristo. E imitando Jesus Cristo, nós vamos evidenciar de fato no nosso comportamento a transformação da nossa vida. As aplicações práticas de Marcos 1, 21 e 22 é que, como os discípulos de Jesus, então, nós devemos dar ênfase à pregação e ao ensino da sua palavra. No ministério que nós exercemos na nossa vida, nós precisamos fazer isso, porque é de fato isso que vai despertar fé nas pessoas
E é de fato isso que vai fazer com que as pessoas, conhecendo Jesus Cristo, do seu íntimo, possam ser transformadas pela palavra dele. Lucas capítulo 8, versículo 11, Jesus, explicando a parábola do semeador, disse que a semente que nós lançamos deve ser a palavra de Deus. Devemos também respeitar a palavra do Senhor. Dela depende nossa eternidade. Jesus é o Senhor e a palavra dele é quem nos guia. Por isso a gente deve descobrir a vontade dele por meio do estudo intenso e reflexivo da palavra dele revelada, para que nós possamos colocá-la em prática. Nós temos que cuidar para não ser levado por tradições humanas. Nós não podemos também ser incoerentes, apenas conhecer a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Tiago capítulo 1, versículo 22 nos informa que se nós ouvimos a palavra e não a colocamos em prática, nós estamos enganando a nós mesmos. E que nós devemos de fato conhecer a palavra do Senhor para colocá-la em prática na nossa vida. E o estudo reflexivo da palavra, ela nos ajuda então a descobrirmos qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E por isso Jesus tanto ensinava a sua palavra. Agora, enquanto Jesus está ensinando as pessoas na sinagoga em Cafarnaum, apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo e ele está bradando: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu esse homem com a autoridade da sua palavra, usando palavras calmas e simples, dizendo 1:25, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo o agitou violentamente, bradando com alta voz, saiu dele. De maneira que todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que venha a ser isto? E olha a reflexão das pessoas na sinagoga. Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Sempre que Deus está trazendo uma nova revelação, ele capacitava os seus servos, então, a fazer milagres para comprovar que a palavra que estava sendo propagada vinha de fato de Deus. Nós temos Êxodo capítulo 3, quando Deus apareceu para Moisés na sarça ardente, e ali ele estava comissionando Moisés para ir ao Egito, para libertar a nação do cativeiro egípcio. Moisés, no capítulo 4, estava dizendo que é provável que os anciãos de Israel e que o povo em si não iam crer que Moisés estava sendo enviado para libertá-los da escravidão, da opressão do Egito. Deus então falou para Moisés que ele lançasse o bordão no chão, e ao lançar o bordão no chão, o bordão se transformou numa serpente, e depois Moisés pega a serpente pela cauda e ela se transforma em bordão de novo. E Deus diz em Êxodo capítulo 4, versículo 5, que esse milagre serviria para que o povo de Israel em si pudesse confiar que a palavra que Moisés está trazendo, que a revelação que ele está trazendo de libertação, de fato, é uma revelação vinda de Deus e que ele é um enviado de Deus. Se não acreditassem no primeiro sinal, Moisés deveria colocar a mão no peito. E colocando a mão no peito, ela se tornou leprosa. Ele colocou a mão no peito de novo, ela parou de ser leprosa e ficou curada. E se eles não crescem nesse segundo sinal, também ele deveria tomar as águas do rio e derramar na terra, e as águas se transformariam em sangue. E esses 3 milagres serviriam então para que crescem que Moisés estava sendo enviado por Deus. No ministério de Jesus, nós sabemos que Jesus é a revelação final e completa de Deus para a humanidade. Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, diz que há muito tempo no passado Deus falou aos antepassados pelos profetas, mas nos últimos dias ele falou pelo Filho, que é a exatidão do ser de Deus. E Jesus abre então o seu ministério, fazendo o milagre de expulsar um demônio de um homem na sinagoga. As pessoas entenderam corretamente o milagre de Jesus ligado à sua doutrina que estava sendo proclamada em 1:21 e 22, entendendo que uma nova doutrina estava sendo proclamada em Israel. E ficaram admiradas porque Jesus, 1:27, teve autoridade inclusive para ordenar o espírito imundo que saísse do homem. E o espírito imundo obedeceu porque a palavra de Jesus, capítulo 1, versículo 21, cala-te e sai desse homem, ela é carregada de autoridade. Agora, nós sabemos que Satanás age na terra dentro dos limites que o Senhor permite. Jó capítulo 1, versículo 12, foi permitido a Jó, inclusive tirar os bens materiais e a família de Jó. Depois em Jó capítulo 2, versículo 6, por causa da permissão do Senhor, foi permitido que Jó então tocasse na saúde de Jó, mas não tocasse na vida de Jó. Na época de Jesus Cristo, essa época especial e final da revelação total de Deus para a nossa salvação, foi permitido a Satanás que tomasse conta do corpo dos homens.
e dominasse as atitudes dos homens em si. E quando Jesus expulsa o demônio dos homens, e ele fez muito isso no seu ministério, estava evidenciando então de maneira visível, numa demonstração pública, a autoridade que Jesus tem e a vitória que ele tem contra Satanás e contra os seus anjos. Assim, Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus Cristo afirmou o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 28, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós. O fato de Jesus expulsar demônios estava evidenciando que o reino dos céus estava chegando entre os homens. E com a constante expulsação de demônios durante o ministério de Jesus Cristo, ele estava tornando Satanás impotente e fraco. Mateus capítulo 12, versículo 28, ele diz, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E verso 29 ele diz, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Jesus é esse homem forte que entra na casa do valente, que é Satanás, e derrotando ele, saqueia os bens de Satanás. Agora, antes da vinda de Cristo à terra e do seu sacrifício na cruz, de certa forma, nossas almas estavam sob o domínio de Satanás. E ele conseguiu o domínio das almas por meio de fazer com que os homens pecassem, porque o pecado gera a morte. E nós sabemos que Satanás ele atua como um acusador, ele é o nosso adversário que se opõe a nós, inclusive diante de Deus. Zacarias 3, capítulo 1, por exemplo, ele se colocou do lado do sumo sacerdote Josué para se opor a ele diante de Deus. E antes do advento de Cristo e do seu sacrifício na cruz, ele tinha base para chegar diante de Deus e dizer que nós éramos dele. Porque de fato nós pecamos e o pecado gera morte, e o pecado nos separa de Deus. Depois da cruz ele perdeu esse domínio sobre as almas. Ele perdeu esse poder de acusar-nos diante de Deus. Porque o sacrifício de Cristo triunfa sobre Satanás. No sentido de que o sacrifício de Cristo cancela completamente os nossos pecados. Assim, Colossenses capítulo 2, versículo 15, na vitória total contra Satanás, ele na cruz triunfou sobre os principados e as potestades. Jesus, João capítulo 1, versículo 29, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Romanos capítulo 8, então, no versículo 33, diz que não há quem possa nos acusar diante de Deus. Porque em Cristo 8,37 nós somos mais que vencedores. E nem principados e potestades, 8,38, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte pode nos livrar, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque também Jesus morreu e foi ressuscitado. E sendo ressuscitado, ele foi exaltado. E a destra de Deus, reinante, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, ele aparece com a chave da morte na mão. De maneira que porque pecamos, nós morremos fisicamente. Mas pelo poder de Jesus Cristo, ele há de nos ressuscitar para que nós possamos viver eternamente com ele. Então, Jesus Cristo demonstrou no seu ministério que o reino de Deus foi estabelecido entre nós. Através do poder de Jesus Cristo, aqueles que se convertem a Cristo, o maligno não pode mais tocá-los. 1 João capítulo 5, 18 e 19. É a maravilha da liberdade que nós podemos experimentar em Jesus Cristo. Agora, essa autoridade está sendo demonstrada, então, através dos milagres públicos que Jesus estava fazendo. Era uma evidência de que a salvação desceu até os homens. O que Jesus faz fisicamente demonstra o que ele pode fazer espiritualmente nas nossas vidas. Em Atos capítulo 2, versículo 22, na primeira pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, ele falou que Jesus foi aprovado por Deus, perante os olhos da humanidade, perante os olhos da nação judaica, com milagres, sinais e prodígios. A ideia de milagre é a manifestação do poder de Deus. A ideia do prodígio é realmente para provocar perplexidade e admiração. Ninguém faz as coisas que Jesus faz. E além disso, os sinais quer dizer que é uma ilustração física daquilo que Jesus pode fazer espiritualmente. Assim, quando Jesus expulsa o demônio na sinagoga, ele está evidenciando fisicamente diante dos olhos dos homens aquilo que ele pode fazer espiritualmente. Jesus é aquele que pode nos libertar do domínio de Satanás.
Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz que de fato, Deus em Cristo nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. É impressionante a liberdade que nós temos na autoridade do poder de Jesus Cristo. E o Espírito aqui, em capítulo 1, versículo 26, é chamado de imundo. Mas Jesus é chamado pelo próprio demônio de o Santo de Deus, capítulo 1, versículo 24. E esse contraste entre Santo de Deus e imundo ilustra para a gente o que Jesus pode fazer com as nossas vidas. De homens imundos e pecaminosos, por causa da santidade e poder que Ele tem, Ele nos transforma e Ele nos torna homens santificados e capazes de andar com Deus e ir crescendo no relacionamento com Ele, podermos de fato agradar o olhar santo de Deus. Em capítulo 1, versículo 28, correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia, porque as pregações de Jesus Cristo e o poder que Ele tem causam admiração. E do que Marcos está fazendo para nós nos dias de hoje, ao lermos esses relatos, é que nós podemos confiar na autoridade da pregação e dos ensinos de Cristo e na autoridade que Ele tem também para nos libertar do império das trevas e para, libertando dos nossos pecados, fazer com que nós venhamos a crescer no relacionamento com Deus e, além disso, sabemos que morremos fisicamente, mas porque Ele tem as chaves da morte na mão, Ele há de nos ressuscitar para viver a eternidade com o Senhor. Converta-se a Jesus Cristo. Ande com Jesus Cristo. Ele é singular. Atos capítulo 4, versículo 12, nos mostra que não há nome debaixo do céu pelo qual importa que nós sejamos salvos. Não é mesmo, irmão Jair? É verdade. João capítulo 20, falando sobre os milagres de Jesus, capítulo 20, versículos 30 e 31 diz: Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro de João, evidente. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, aquilo que está escrito é suficiente para que nós acreditemos que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador. Aliás, o capítulo 20, fala sobre a ressurreição de Jesus. No versículo 1, ele fala que Maria Madalena foi ao sepulcro, não encontrou o corpo de Jesus, depois falou com Simão, enfim, por derradeiro, Tomé duvida da ressurreição de Jesus. Jesus aparece para ele e diz: olha, versículo 24, eu estou aqui, põe a tua mão no meu lado, etc. Não é? E aí Tomé diz: bom, agora eu acredito. E Jesus disse, no versículo 23, bem-aventurados aqueles que não viram e creram em mim. É verdade. Os relatos do Novo Testamento, do ministério de Cristo, dos apóstolos, é suficiente para que nós possamos entender sobre o poder de Jesus Cristo e, crendo no nome dele, que é a meta principal de Deus, nós possamos ter vida no nome dele e vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Agora, nós temos que ficar alertas e vigilantes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos informa que Satanás é um leão que ruge procurando devorar. Ele procura seduzir e enganar, às vezes por falsos profetas, às vezes ele vai tentar seduzir e enganar pela própria filosofia do nosso mundo. O nosso mundo é materialista, o nosso mundo é um mundo que nega, inclusive nos dias de hoje, muita negação sobre o nome de Deus, sobre a existência de Jesus Cristo, com a sua filosofia imoral. Satanás tenta, através da filosofia mundana, então nos afastar do Senhor. Ele muitas vezes vai afligir, perseguir, ele vai muitas vezes nos atacar, para que nós não tenhamos relacionamento com Cristo, para que nós nos acovardemos. Ele vai muitas vezes utilizar dos nossos relacionamentos amizade, zombaria, quando nós nos relacionamos com Deus publicamente. Ele muitas vezes procura despertar as nossas cobiças do nosso velho homem. Tiago 1, 14 e 15 diz que nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Então, sabedor de que ele está derrotado pela cruz de Cristo, de que pelo poder de Jesus Cristo nós somos salvos, do que ele tenta fazer nas nossas vidas é que ele tenta nos apartar do Senhor. E nós precisamos da palavra do Senhor. Nós sabemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que Deus nunca jamais vai permitir que nós sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar. E nós precisamos então da arma principal que o Senhor nos deu hoje, que é a força que ele tem, e isso nós buscamos em oração, no relacionamento com o Senhor,
mas também a poderosa palavra do Senhor. Poderosa palavra do Senhor que é capaz de nos salvar. Tiago capítulo 1, versículo 21. A armadura que Paulo descreve em Efésios, capítulo 6, versículos 11 a 17, principalmente ele fala para nós ficarmos focados e interessados na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a palavra nos fortalece, a palavra nos edifica, a palavra nos guia rumo ao relacionamento com Cristo e rumo à vida eterna. Dessa forma, Tiago capítulo 4, versículo 7, nós nos submetemos a Deus, resistimos ao diabo e ele foge da gente quando nós temos relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Fique com o Senhor. Aceite Jesus Cristo na sua vida. Cresça espiritualmente no entendimento do relacionamento que você pode ter com Deus através de Jesus Cristo, para que você possa ter salvação e possa ter a vida plena e abundante que Jesus nos oferece. Vida plena e abundante, ele não está falando sobre as coisas materiais debaixo do sol, mas ele está falando da libertação do pecado, do relacionamento puro, simples e precioso que nós podemos ter com o nosso Deus através de Jesus Cristo. E constantemente transformados rumo à vida eterna. Não é mesmo, nosso irmão? É verdade. Então, você sempre tem a oportunidade. O Senhor te chama pela palavra dele. Abra o seu coração e estude a palavra para que você possa se tornar um cristão, um filho de Deus. Aqui no estúdio ainda está o 3013-9222 à sua disposição. Durante a semana, 85-70-04-55. E estaremos sempre às quartas-feiras, das 9 às 17 horas. Nosso irmão Gilberto está na Avenida Teresópolis, número 2043. Um abraço para nossa amada ouvinte Cleusa, nossa irmã em Cristo, nossa irmã Juliana, nosso irmão Mauro, algum daqueles que nos falaram que estão sintonizados sempre para escutar a palavra do Senhor e para crescer espiritualmente. Fiquem com Deus, que a graça do Senhor esteja com toda a sua igreja e com todos os ouvintes. Estar onde está.